eu sou a professora Ana Paula e vou lecionar a disciplina de Matemática para o 6º ano do Colégio Emaús. Tudo bem, 6º ano? Vamos começar essa nossa videoaula falando agora sobre a adição de números decimais, tá? Na última videoaula nós fizemos aquela correção, sobre as atividades também no início de números decimais e agora nós vamos falar um pouco sobre a adição de números decimais, que inicia para vocês lá na página 224 do livro. Olha só, vamos ler aqui comigo. Adição com números decimais. A adição de números decimais é definida de maneira semelhante à adição de números inteiros. Nessa operação, devemos somar a parte inteira com a parte inteira, os décimos com os décimos, os centésimos com os centésimos e assim sucessivamente. Em outras palavras, devemos colocar vírgula abaixo de vírgula. Veja o exemplo. Olha só. No exemplo 1 aqui, vamos determinar a soma dos números 0,65 mais 0,792. Percebam, gente, olha aqui, ó. Lembre-se, o número 0 no final de qualquer número decimal não acresce o valor, tá? Então, olha aqui, percebam que 0,65 e 0,792, eles foram colocados de forma que a vírgula ficasse debaixo da vírgula. Ô, Ana Paula, e aqui não tem esse zero, não. Então, nós completamos esse zero aqui para completar as casas decimais, porque o zero no final dos números decimais, ele não altera o valor desse número. Ana Paula, e se eu não colocar o zero aqui e simplesmente saber que tem zero e somar 0 mais 2? Tudo bem, mas você precisa perceber e saber mesmo que para armar essa operação, nós devemos colocar vírgula abaixo da vírgula, tá? Então, vamos somar aqui. 0 mais 2, 2. 5 mais 9, 14, vão 1. 6 mais 1, 7 mais 7, 14, vão 1. 1 mais 0 mais 0, 1. E eu desço a vírgula. Então, assim, nós fazemos uma operação de adição de números decimais. Olha aqui um outro exemplo. 1,442 mais 2,4. Percebam que o 2,4 foi colocado em maneira que a vírgula ficasse debaixo da outra vírgula. E as casas decimais restantes foi acrescentado o zero, porque não altera o valor do número. Então, aqui ficou como? 2 mais 0, 2. 4 mais 0, 4. 4 mais 4, 8. E 1 mais 2, 3. Ok? E na subtração de números decimais, entre dois números, dois decimais, dá-se do mesmo modo que a adição. Operamos parte inteira com parte inteira, décimos com décimos e assim sucessivamente. Gente, a subtração nós fazemos da mesma forma. Só que aí o que vocês precisam perceber que o número maior ele fica em cima e o menor ele fica embaixo, mas sempre colocando vírgula debaixo de vírgula. E aí sim nós fazemos a operação igual nós fazemos com os números naturais. Ana Paula, se precisar pegar emprestado aqui uma dezena, pode fazer, é igualzinho. A única coisa que você precisa saber é que você tem que posicionar a vírgula debaixo da vírgula, tudo bem? Agora, na página 228, nós vamos falar um pouco sobre multiplicação de um número decimal por 10, 100 e 1000. Gente, vocês vão perceber ao longo da aula que eu vou fazer essa explicação de multiplicação de números decimais por números decimais, números decimais por número natural. Então, assim, quando eu falo multiplicar por 10, por 100 e por 1000, isso não quer dizer que você não possa utilizar o método de multiplicação normal. Só que entenda comigo, só quero que vocês entendam, não tem o porquê fazer cálculo. Então, Ana Paula, mas eu quero fazer cálculo da multiplicação por 10, por 100, por 1000. Tá, mas não existe motivo. Mas e se eu quiser, eu posso? É uma pergunta até um pouco complicada de responder, porque poder, você pode. Mas eu quero que você tenha uma consciência, assim, você já está no 6º ano. Todas as avaliações, sejam elas para entrar no Cefet, para o Enem, para tirar uma boa nota no Enem e conseguir ingressar numa boa universidade, concursos públicos, todas essas avaliações, elas têm um limite de tempo. Então, gente, elas são enormes, principalmente o Enem, vocês vão ver a partir do próximo ano que nós vamos fazer muitas atividades relacionadas ao Enem, elas são imensas. Então, quanto menos tempo você gastar em cada questão, melhor é para você. Então, por isso que fica complicado de falar assim, não, pode fazer. Tá,
Pode, só que você tem que ter a consciência que você vai gastar um tempo maior à toa, tá? Você vai gastar um tempo maior que você poderia dedicar a questões mais difíceis, porque é assim que nós temos que fazer, tá, gente? Em uma avaliação, e eu falo isso inclusive nas avaliações que nós estamos fazendo de forma online, vocês precisam gastar mais tempo nas questões mais difíceis. Então, você precisa, as questões mais fáceis nós fazemos em menos tempo. Agora, nesse momento, vocês estão tendo um tempo maior para fazer essas avaliações, mas nem sempre vai ser assim, principalmente quando as aulas presenciais voltarem. Então, nós primeiramente temos que ter a consciência que nós fazemos as mais fáceis primeiro, porque nós precisamos do tempo delas para as outras com maior complexidade, tá bom? Então, vamos lá. Utilizando uma calculadora, Mariana efetuou os seguintes cálculos. Ó aqui, Mariana, um exemplo com seu nome. Nós temos a Mariana no 6º ano. Só que eu quero que vocês entendam o seguinte. Aqui o livro está falando para utilizar, que a Mariana, né, utilizando a calculadora, a Mariana fez isso. Presta atenção. 10 vezes 5,317 foi igual a 53,17. 6 vezes 5,317 foi 531,7. 1000 vezes 5,317 foi 5.317. 10 vezes 0,05 foi igual a 0,5. 100 vezes 0,05 foi igual a 5. E 1000 vezes 0,05 foi igual a 50. Notem que quando, gente, todo mundo para e presta atenção. Nota que quando eu multipliquei esse número aqui por 10, simplesmente eu andei a vírgula uma casa para a direita. Olha só, não tem um zero, eu andei para a direita, então foi 53,17. Multiplicando por 100, não são 2 zeros, eu ando 2 casas para a direita. Então, chegou aqui, a vírgula ficou 531. Acompanhou o cursor comigo. Olha só, vezes 1000. 1, 2, 3. Eu vou multiplicar vezes 1000, vai ficar 5.317. Por quê? Eu andei 3 casas, referente ao quê? A 3 zeros. Olha só esse próximo aqui. 10 vezes 0,05. Esse zero aqui indica que eu vou andar uma casa decimal. Então, foi 0,5. Ana Paula, foi 0,5. Não tem por que colocar assim, né, gente? 100 vezes 0,5. Esses 2 zeros indicam que eu vou andar 2 casas decimais. Então, aqui, olha, a vírgula vai ficar pra cá. Então, ficou 5. 1000 vezes 0,05. Ixi, Ana Paula, são 3 zeros. Só que aqui eu ando só 2. Acrescenta mais um zero. Fica como 50, ok? E a divisão de um número por 10, 100 e 1000? Mesma coisa, gente. Só que ao invés de andar para a direita, nós vamos andar para a esquerda. Olha aqui. 394,5 dividido por 10. Dividido por 10, nós vamos andar uma casa para a esquerda. Então, vem para cá, fica 39,45. Dividido por 100, nós vamos andar 2 casas, fica 3,945. Dividido por 1000, nós vamos andar também 3 casas, então vai ficar 0,3.945. 2,8 dividido por 10, eu ando uma casa, vai ficar 0,28. Dividido por 100, eu vou andar 2 casas, vai ficar 0,028. Ok? Olha só. Não estava 2,8, eu vou andar 2 casas. Andei uma, não tem mais nada, eu coloco um zero para ficar 2. Coloco uma vírgula, ok? 28 dividido por 1000. São 3 zeros, eu vou andar 3 casas, então vai ficar como? 1, 2, 3. Eu vou completando o que eu não tenho com zero. Olha aqui, vamos olhar por aqui, que vai ficar mais fácil. A vírgula não estaria aqui? Então, 1, aí eu acrescento um zero, 2, acrescento 2 zeros, 3. Então, a resposta vai ficar 0,0028. Multiplicação de um número natural por um número decimal. Olha só, os preços por litro dos combustíveis de certo posto estão apresentados na placa. Olha aqui, gasolina 4,35, etanol 2,97 e diesel 3,40, ok? Se uma pessoa abastecer sua motocicleta nesse posto com 3 litros de gasolina, quantos reais ela vai pagar? Olha só, para responder a essa pergunta, precisamos realizar o cálculo 3 vezes 4,35. Como que nós fazemos esse cálculo, gente? 3 vezes 4,35.
quando nós vamos multiplicar um número, seja ele natural, seja ele um número decimal também, nós vamos resolver, não colocamos vírgula debaixo de vírgula, nesse caso ele nem tem. Nós fazemos a multiplicação normal. E no final, aí sim, nós contamos a quantidade de casas decimais que tem em ambos números e a resposta vem com essa quantidade de casas decimais. Quando tem um número inteiro, só tem casa decimal nesse, então a resposta terá 2 casas decimais. Presta atenção aqui, ó. Aqui, novamente, né, eu deixei como multiplicação por 10, 100 e 1000, para vocês lembrarem. Aqui, ó. Por 10 eu ando uma casa, por 100 eu ando 2 completando com 0, tá vendo? Que aqui só tinha uma. Por 1000, 2.453. Da mesma forma eu deixei aqui, é porque aquele slide veio antes, tá? 1,256 vezes 10, eu ando uma casa, vezes 100 eu ando 2, vezes 1000 eu ando 3. Agora sim, gente, é porque aquele ali veio antes, desculpa, tá? A ordem que ficou errada. 3 vezes 4,35. Vamos voltar, tá? A gente estava falando daquele combustível lá. 3 vezes 4,35. Eu posso fazer, sim, transformando esse número decimal em fração? Posso, mas eu não quero que vocês foquem dessa forma. Eu quero que vocês entendam que 3 vezes 4,35 é como se fosse 4,35 mais 4,35 mais 4,35. Ou simplesmente 3 vezes 4,35. Olha aqui, essa forma que eu quero que vocês foquem. Olha aqui, 3 vezes 5, 15, vão 1. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10, vão 1. 3 vezes 4, 12, mais 1, 13. Não é 4,35? Aqui não são 2 casas decimais? Então, a resposta vai ter 2 casas decimais. Vem cá e conto. 1, 2. Olha aqui, gente. Só para vocês entenderem aqui, quando eu vou fazer outro exemplo, tá? De multiplicação de número decimal por outro decimal. Ana Paula, mas você estava falando de número inteiro. Independente do número que esteja aqui embaixo, a forma de fazer é a mesma. Presta atenção aqui, ó. 19,95 vezes 5,4. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Não tem vírgula debaixo de vírgula na multiplicação. Você arma normal, tá? Como se nem tivesse a vírgula, você arma normal. E você faz o cálculo, olha aqui. 4 vezes 5, 20, vão 2. 4 vezes 9, 36, mais 2, 38, vão 3. 4 vezes 9, 36... mais 3, 39, vão 3. 4 vezes 1, 4, mais 3, 7. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 9, 45, mais 2, 47, vão 4. 5 vezes 9, 45, mais 4, 49, vão 4. 5 vezes 1, 5, mais 4, 9. Vem cá e somos. 0, 13 vão 1, 17 vão 1, 17 vai 1, 10. Olha aqui, esse primeiro número ele tem 2 casas decimais e esse segundo número tem 1 casa decimal. Somando essas casas decimais, são 3 casas decimais. Então, a resposta vem com 3 casas decimais. Você vem cá, conta 3 casas decimais. Vocês estão vendo porque eu não foquei da outra forma para vocês? Olha aqui, outro exemplo. 3,49 vezes 2,5. Você faz a multiplicação normal, como se não tivesse a vírgula. No final, no resultado, você conta. Não tem 2 casas decimais esse e 1 casa decimal esse? O que são casas decimais, gente? São quantos números tem depois da vírgula, tá? Então, a resposta ela tem que vir com 3 casas decimais. 8,725, ok? Mesma coisa aqui, gente. 1,41 vezes 1,41. Nós fazemos a multiplicação normalmente. No final, o primeiro número não tem 2 casas decimais. O segundo número não tem 2 casas decimais. Somando 2 mais 2, 4. Então, aqui nós teremos 4 casas decimais, ok? Mais exemplo, se eu fosse multiplicar 3,67 vezes 1,5. Faço a multiplicação normalmente, sabendo que a resposta vai ter que ter 3 casas decimais. Olha aqui, ó. 1, 2, 3. Ana Paula, e se fosse igual você falou no início lá? Vamos supor, 5,4 vezes 3. Faz a multiplicação normalmente, só que no final vai contar só 1 casa decimal, porque o 3 está sem casas decimais, ok? Olha aqui, 0,75 vezes 0,001. No final, a resposta tem que ter 6 casas decimais. Vocês entenderam que na multiplicação é somente fazer a multiplicação normal e no final contar quantas casas decimais tem? Inclusive nesse aqui, olha, vou até voltar, tá? Inclusive nesse, quando nós multiplicamos por um número
natural aqui, você faz a multiplicação normal. No final, aqui tem 2 casas decimais, aqui não tem. Então, você só conta 2 casas decimais. Viu, gente? Muito legal, muito interessante e muito tranquilo. Vou deixar para vocês as atividades, todas essas atividades, mas vocês terão uma aula extra para vocês fazerem essa atividade. Façam com muita atenção, porque elas são muito importantes, viu? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e lembre-se, juntos no caminho certo.